Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Hoje o nosso assunto é sobre um setor, na verdade, três setores: cultura, esporte e lazer, que estão sentindo muito a pandemia do coronavírus, sentindo reflexos na carne. E em Mato Grosso há algumas alternativas para dar o suporte para esse setor. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Alberto Machado, vai falar um pouquinho para a gente aí de Bolsa Atleta, de como é que está o apoio a esse pessoal que está sendo muito valorizado, né, secretário? Está todo mundo acessando, buscando lives, mas fisicamente há muitos prejuízos já, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos já iniciar falando aí do projeto do Bolsa Atleta que está sendo lançado no esporte, né? Como é que vai funcionar? A partir de quando os atletas vão poder se inscrever? Bom, Lides, primeiro dizer que é um prazer estar falando contigo. Por várias oportunidades já tive o prazer de estar falando contigo, debatendo. Tenho muito carinho pelo teu trabalho. Sou um fã que você tem e o pessoal do RD News, da RDTV aí sempre me recebe com muito carinho, sempre me recebe muito bem. Espero que todo mundo que esteja ligado aí possa sair dessa live, dessa entrevista aí com seus esclarecimentos feitos. Como você falou primeiramente, a cultura e o esporte, sem dúvida nenhuma, foram os primeiros segmentos a ser impactados. Não tem dúvida, a gente sempre tem uma tendência de falar, nossa, o meu segmento foi o que mais sofreu. A gente tem uma tendência de trazer para si um problema desse, mas a realidade é que os primeiros a parar foi a cultura, foi o esporte, são as atividades coletivas, são os shows, são os eventos, e nós não temos previsão nesse momento, por mais que o governador Mauro Mendes aí, não deixando de lado a priorização de achar soluções para a saúde, de melhorar a qualidade do nosso atendimento na saúde, tanto na abertura de UTIs, quanto o centro de triagem aqui na Arena Pantanal, esse auxílio aos municípios que o governador está fazendo, ele flexibilizou na segunda-feira passada, ele entendeu a importância de colocar as academias como atividades essenciais, e agora na sexta-feira, colocando um regramento básico para todo o estado, onde as pessoas mantendo o seu distanciamento, mantendo as regras de vigilância sanitárias que são vigentes para o momento de hoje, 70% funcionando dentro das suas capacidades de atendimento. Mas o esporte e a cultura continuam de fora ainda. Então, a gente precisa entender, a sociedade precisa entender, o poder público tem que agir nesse sentido, de minimizar esses impactos, né? Você acabou de citar o exemplo aí da Bolsa Atleta. Aqui a gente mudou um pouco o nome, ele chama Projeto Olympus. Porque antes nós tínhamos o Bolsa Atleta em duas categorias. Ele era o Bolsa Atleta estudantil, o Bolsa Atleta nacional. Eram duas bolsas, dois auxílios específicos que ficavam nisso. Nós criamos o Projeto Olympus, que está dividido em duas fases. A primeira fase já está aprovada, o decreto já foi disponibilizado no Diário Oficial, e a partir do dia 1º de agosto aqui nós vamos começar a receber as propostas. Nós, além de mantermos o Bolsa Atleta estudantil, onde a gente aumentou de R$500 para R$600, nós mantivemos também o Bolsa Atleta nacional, onde de R$800 nós subimos para R$900, mas nós criamos também o Bolsa Atleta base, onde a gente vai oferecer 110 bolsas de R$250 para aquele atletinha que está começando, o pessoal desde a base, e nós criamos o Bolsa Atleta Projeto Internacional Olímpico, onde a gente coloca aí 20 bolsas de R$1.600 para atender esse tipo de atleta. Então, nós estamos falando da base, de quem participa dos campeonatos estudantis, de quem está participando de campeonatos nacionais e de quem já está participando de campeonatos internacionais. Esses 4 formatos já estão aprovados. Eles, a partir do dia 1º de agosto, nós começamos a receber as propostas. Existe um conselho formado de representantes de vários segmentos para essas avaliações. Existe um regramento claro no edital. A partir do dia 1º, você vai começar a ter, o esportista vai começar a ter acesso para poder se credenciar a isso. E agora, na primeira semana de agosto, também nós vamos lançar a segunda fase do Projeto Olympus, que é uma fase que eu considero tão importante quanto a primeira, que nós vamos criar o Bolsa Técnico,
nacional e o Bolsa Técnico internacional. É importante frisar que o atleta, dificilmente existe um atleta que se construa, que chegue aos seus objetivos, que conquiste medalhas, conquiste objetivos importantes, sem o auxílio, sem a presença do técnico. Então, a valorização desse profissional é fundamental. Então, nós criamos a Bolsa Técnico, tanto nacional quanto internacional, para que ele tenha também a capacidade de se aprimorar, de minimizar os impactos que a falta de incentivo ao esporte em todo o Brasil tem, para que ele possa desenvolver um bom trabalho. E a criação de 3 prêmios, que é o Prêmio Atleta Olímpico. Todo atleta, nós temos aí 5 bolsas para o atleta que for convocado para as Olimpíadas. Vamos citar um exemplo aí, o Davi Moura. O Davi Moura, um atleta nosso aqui, está muito próximo aí, tem toda a característica, todo o caminhamento de que vai estar nas próximas Olimpíadas. Ele ganha um prêmio, não é uma bolsa, é um prêmio de 30 mil reais. Nós vamos criar também a Bolsa Técnico Olímpico, que é o técnico que for convocado também vai ganhar uma bolsa de 10 mil reais, um prêmio de 10 mil reais, uma parcela única. E eu acho que a cereja do bolo, que é o prêmio Medalha Olímpica. Nesse prêmio, são 5 atletas que, se voltarem para o Mato Grosso com a medalha olímpica no peito, seja ela ouro, prata ou bronze, vão ganhar um prêmio de 100 mil reais e o técnico um prêmio de 30 mil reais. Então, eu gosto muito da ideia do Projeto Olympus pelo tempo da base, do começo, e vem passando todas as categorias, todas as possibilidades para chegar no ápice, que é a medalha olímpica. Então, é um projeto completo. Eu gostaria até de frisar, é um projeto que começou com o secretário Allan Kardec, com o secretário Jefferson, o secretário adjunto que permanece, e eu tive o prazer, a oportunidade de implementar e colocar ele em prática. Então, é um projeto belíssimo, é uma referência nacional, um projeto desse, para que a gente possa diminuir um pouco aquelas cenas que todos nós já vimos, né, Lídice? De atleta pedindo dinheiro em sinaleiro para viajar, de atleta fazendo rifa de pizza para poder conseguir comprar um kimono. Todos nós já vimos com uma experiência dessa. Óbvio que nós não temos um problema da noite por dia, mas são situações. Esse projeto, ele necessariamente o atleta, ele tem que estar ligado a uma associação, porque há inúmeras modalidades e as coletivas, as que são as individuais, né, que o atleta, às vezes, ele tem aquele treinador que o acompanha. Que tipo de comprovação ele tem que trazer para pleitear uma bolsa dessa, secretário? Nesse momento, a gente tentou, existe um conselho que avalia esses critérios, que a gente tem que deixar essa questão um pouco ampla. Voltar no exemplo do Davi Moura. O Davi Moura é um atleta notadamente mato-grossense, família, histórico, moradia, mas ele representa hoje a Federação do Rio de Janeiro, por condições de treino, por estrutura, por uma série de situações. Então, nós não vamos deixar de premiar um atleta que é do Mato Grosso, notadamente, porque ele estava federado em outro local. Nós temos a Ana Sátira, de Primavera, toda a família daqui, sempre treinou aqui, hoje treina fora, se não me engano, treina em Foz do Iguaçu pela prática do esporte dela, mas é uma atleta com histórico aqui dentro do Mato Grosso, representa o Mato Grosso em todas as competições. Eu penso que num futuro, hora que o Mato Grosso, eu rezo para que isso aconteça, e vou trabalhar para que isso aconteça, vire um polo esportivo importante, para que a gente tenha condições de receber aqui os atletas de fora e também dar subsídios, dar estrutura para os atletas daqui se firmarem, se fortalecerem aqui. Mas nesse momento eu acho que nós temos que criar essas alavancas, essas permissões para que a gente avalie com critério, com seriedade, para que o atleta represente o Mato Grosso, tenha uma relação histórica com o Mato Grosso, mas não necessariamente, até pela vocação do esporte, até pelo formato do esporte, ele não consiga treinar aqui. Mas ele é daqui, ele representa o Mato Grosso, e isso que é importante. Se houver uma demanda acima do que vocês esperam, que tipos de critérios vocês vão utilizar para triar aí? Nós temos um conselho, esse conselho vai avaliar, daí nós vamos levar em considerações classificação, histórico, participações, tem critérios que já são diários no esporte, quando você classifica, quando você vê duas equipes empatadas com o mesmo número de pontos, e uma na frente da outra, você sabe que ele tem saldo de gols, número de cartões, então o esporte tem um pouco desse critério que a gente vai levar em conta disso. A gente reza por um problema desse,
Tenho certeza que vai ser um orgulho muito grande para o Mato Grosso ter muitos medalhistas olímpicos e muita gente brigando por essas vagas. Uhum. E quanto também aos para-atletas, secretário, que a gente vê assim, pelo menos em nível mundial, o Brasil tem até conseguiu mais medalhas na Paralimpíada que na última Olimpíada. Tem alguma coisa também prevista? Está em projeto isso? Aqui para eles também se enquadram nesse projeto. Inclusive, estive conversando com... Nós temos um representante no CONSED, que é o Alex Lilly. Ele é um conselheiro, representante dos esportes paralímpicos, e eles também estão junto nessa disputa para que eles possam angariar seus espaços também. Que bacana. Agora, ampliando um pouquinho, né, essa área, no começo a gente falou aí da reabertura de alguns setores e entrando aí as academias. Como é que está esse setor hoje, que a gente sabe, assim, que tudo parou, claro, né, e muitos até conseguiram, de alguma forma, trazer alternativas aí, alugando equipamentos, mas, assim, tem, por exemplo, uma linha de crédito, algum incentivo para que as academias consigam suportar, né, esse período, até esse reinício aí? Como é que está esse assunto? Primeiro eu falo da importância do governador Mauro Mendes, em ter colocado as academias, as atividades esportivas como atividades essenciais, porque nós temos clareza, tem estudos sobre isso, da importância das atividades físicas, até na prevenção ao corona. Os atletas, as pessoas com atividade físicas constantes, elas acabam, por quantidade aí de casos, passando melhor por essa enfermidade, por essa maldade que é o corona na nossa sociedade. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro, deixar que a atividade física é importante. Nada que eles fizeram nesse período substituiu o dia a dia, a realidade. A gente já sabe que não são atividades que os empresários fazem fortunas, na grande maioria são empreendedores do segmento que acabam planejando um pouco mais, criando suas academias e vão virando grandes grupos, claro, e é para isso que a gente trabalha para que aconteça, mas passaram muitas dificuldades e a gente comemora essa abertura. Existe toda eles são muito atentos à saúde, então não seria diferente essas atividades. Um congelamento da imagem. Acho que talvez um congelamento um pouquinho da imagem, secretário. Acho que a internet deu uma alterada, né? Falando que eles são empreendedores, né? E aí, às vezes, eles têm que enfrentar esse mercado. São empreendedores da sua atividade, então eles acabam precisando desse dia a dia para criar, para crescer, para sustentar suas famílias. Então a gente viu nesse período muita gente sofrendo, muitas famílias sofrendo, e o pessoal das atividades físicas, das academias, são preocupados com a saúde. Então o sistema de reabertura deles, eu tive visitando várias academias, está muito organizado, está muito preparado, muita preocupação com o distanciamento, muita preocupação com a higiene, muita atenção para que a retomada seja feita de forma mais segura possível, pensando na saúde das pessoas e possibilitando que esse segmento volte a funcionar. Haverá algum tipo de fiscalização em loco para ver se essas academias estão cumprindo essas medidas de segurança, biossegurança? Só voltando, você me perguntou sobre o crédito para essas academias, eu não respondi a pergunta passada, mas existe, a MT Desenvolve abriu um crédito para micro e pequenas empresas, onde as academias se encaixam perfeitamente nisso. A Desenvolve MT está de braços abertos para receber os empreendedores, muitos já estão a par disso, alguns já até começando a fazer uso, para que eles possam acessar a esse crédito disponibilizando pela MT Desenvolve. E falando sobre a fiscalização está acontecendo de uma forma geral. Eu acho que tem que fiscalizar, os empreendedores do ramo das atividades físicas não se opõem de forma nenhuma a isso, até porque o ambiente é muito tranquilo, muito seguro, todos, como eu te falei, muito preocupados com a saúde. Eu acho que a fiscalização tem que acontecer, a população tem que entender que o vírus continua aí, os casos continuam crescendo, o Estado faz um trabalho paralelo, e é importante falar isso, de abertura de UTIs, de melhoria no atendimento.
O governo do estado, agora, recentemente, ampliou o serviço, fazendo o centro de triagem do Covid, que pese que esse é um atendimento inicial, que ele faz parte da atenção básica na saúde dos municípios, mas o governo, vendo essa necessidade, se colocou à disposição de fazer esse centro de triagem. Então, paralelamente à preocupação com a vida, a preocupação com as pessoas, a preocupação em enfrentamento do Covid, nós temos que pensar, né, nessa reabertura econômica, principalmente. E eu acho que a fiscalização é fundamental. Não pode ocorrer como cenas que nós vimos aí nesse final de semana, de algumas exceções, eu vou frisar muito que são exceções, que a grande maioria dos estabelecimentos, dos bares, se comportaram muito bem, mas algumas exceções acabaram dando um mau exemplo, e eu acho que o segmento inteiro não pode pagar por um caso específico, e é para isso que a fiscalização tem. Ontem, eu tive a oportunidade, junto com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Comunicação, com a polícia, preparar algumas ações de fiscalização para todos os segmentos, para que a gente possa conviver com essa reabertura com o menor impacto possível na saúde. Uhum. Vamos falar um pouco, então, de cultura, secretário. Para quem não conhece, quem nos acompanha aí, tá, vai nos assistir depois também dessa live em Mato Grosso, o secretário de Cultura, ele é empresário, ele é cantor. A gente está vendo aí o nome Beto 2A1, que é pelo nome que ele é mais conhecido, né? Se falar, às vezes, só Alberto Machado, as pessoas não conseguem identificar, né? Mas, assim, festivais, Mato Grosso é muito rico, né? Vários municípios do estado têm inúmeros festivais voltados para aquela cultura local, né? Não apenas aqui em Cuiabá, tem o Festival do Cururu de Siri, tem inúmeros shows, enfim, os artistas que trazem peças. Como é que está esse setor? Tem gente, por exemplo, secretário, que está passando fome nesse tempo de pandemia nessa área? A área cultural está sendo devastada. É impressionante, eles foram literalmente os primeiros a parar e a gente não consegue identificar, a gente aprendeu a conviver com o que é bom, e a música, a cultura, a literatura é o que tem de melhor nesse mundo. É um segmento que só traz coisas positivas. Então, está todo mundo enfrentando a pandemia à base de cultura. As pessoas estão na TV, as pessoas estão vendo filmes, as pessoas estão assistindo live, as pessoas estão ouvindo música, as pessoas estão lendo livro, as pessoas estão passando por esse período. Sem dúvida nenhuma, o desafogo emocional e psicológico dessas pessoas é a cultura, é a música. Então, eu sempre fui um adepto pela manutenção da cultura. Eu sou contra, respeito quem é a favor, mas eu já vi prefeitos, vamos acabar com o carnaval aqui na minha cidade, vamos comprar uma ambulância. Eu acho, no papel, isso é muito bom, mas no final de semana eu não vejo ninguém indo visitar o hospital. No final de semana a pessoa vai num show, a pessoa vai num evento, então eu acho que todos os segmentos são importantes e a cultura, além de importante, é essencial. Então, esse segmento está fragilizado. O governo do estado fez recentemente um edital para algumas lives, um edital de R$300 mil, esses editais já foram, inclusive, pagos para que a gente consiga minimizar um pouco esses impactos. E a boa notícia é que o governo federal lança um projeto, a Lei Aldir Blanc, uma lei que vai destinar R$3 bilhões para a cultura em todo o Brasil. A divisão desse dinheiro entre os estados, em consideração 20% do FPE, 80% da população, o estado do Mato Grosso vai ficar com algo em torno de R$52 milhões. 26 milhões de reais serão geridos pela Secretaria Estadual de Cultura e 26 milhões de reais individualmente para cada uma das prefeituras do estado do Mato Grosso. Então, é um acontecimento histórico, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele tem condições de minimizar e não resolve o problema, porque nesse período, muito mais do que esse valor foi perdido pelos artistas, pelos empresários do ramo, pelas empresas, pelos fornecedores que atendem, porque é uma cadeia gigante, a gente não entende como funciona um evento, como funciona uma exposição. Você vai numa pintura, você vai num evento de arte, você não entende que para aquilo está acontecendo, milhões de outras cadeias ligadas à cultura, elas têm que estar acontecendo, elas têm que estarem abastecidas para que aquilo aconteça. Então,
nós temos desde holds que não cantam, não têm uma habilidade musical alguma, mas eles dependem especificamente da música. Nós temos vivendo casos de artistas vendendo instrumentos, vendendo o seu material de trabalho para conseguir comer. Então, eu parabenizo o governo federal por essa iniciativa. Então, essa Lei Aldir Blanc, ela vem para realmente fazer diferença no dia a dia da cultura do Mato Grosso nos próximos dias. Essa lei já está terminando de ser regulamentada. Eu acho que nos próximos 10, 15 dias nós já teremos isso claro. Aqui na Secretaria de Cultura, o secretário Paulo Traves, secretário adjunto de Cultura, e toda a sua equipe vem trabalhando diuturnamente para estar pronto, para estar preparado. Existem muitos entraves burocráticos que todos os estados estão correndo, todos os municípios estão correndo para que eles consigam absorver esse apoio e fazer esse auxílio emergencial à cultura. É bom frisar que tem algo muito parecido no esporte sendo pensado, mas não está tão adiantado quanto a Lei Aldir Blanc. Uhum. Tem aqui um comentário da Josi Marconi Seixas. No mundo todo foi comprovado que o isolamento social e fechamento do comércio salva vidas. A falta de compromisso dos governos vem sendo responsável por óbitos. É necessário e urgente uma renda básica universal durante a pandemia. A renda básica salvaria vidas, mas estão preocupados com os lucros. Um absurdo. Um comentário aqui de uma internauta. Vocês têm na secretaria algum tipo de cadastro dos artistas de todo o estado, das várias áreas? Porque a gente fala em artista, a gente pensa muito em música, né? Mas tem aí escultores, pintores, patrimônio histórico, literatura. Existe, assim, um cadastro, ou quem, por exemplo, está passando por uma situação de dificuldade e sabe que vai vir esse recurso aí, como pode fazer para pleitear uma ajuda, secretário? Nós temos uma situação seguinte, muitos segmentos dentro da cultura, eles não se utilizam dessa relação diária com a Secretaria de Cultura, não se utilizavam. Hoje em dia, essa realidade mudou, eles começaram a passar a depender um pouco mais. Existem vários editais, existem vários cadastros de artistas em todos os segmentos que se relacionam com a Secretaria e que a gente consegue saber a existência. Agora, existe uma gama de artistas de todos os segmentos que já tem uma vida própria, que já, por algum motivo, não se relacionam para esse tipo de editais, só que esse é o momento que a gente está presenciando uma mudança, essas pessoas estão nos procurando, então isso está aumentando absurdamente. Nesse primeiro auxílio que foi feito aqui pelo Estado, nós tivemos artistas que nunca participaram de nenhum tipo de edital, de nenhum tipo de chamamento no poder público, estão participando, porque eles estão começando a fazer isso para a sua existência. Então, eu acho esse cadastro existe, mas esse cadastro eu acho que ele está sendo atualizado e nós vamos sair dessa pandemia. É uma pena que o motivo seja esse, mas nós vamos sair entendendo muito mais quem são os players culturais do Mato Grosso de uma forma geral. E respondendo rapidamente a Josi, é claro que a gente respeita as opiniões de todo mundo, mas o que nós estamos vivendo, eu não vi ainda nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo que tenha acertado 100%. É um caso único, isso não aconteceu. Nós vimos a maior cidade do planeta, Nova York, não tendo leitos de UTI, as pessoas morrendo nas suas casas. Então, não estamos falando de uma cidade do interior do Mato Grosso, nós estamos falando de Nova York, da maior cidade do mundo, na Itália. Então, alguém disser que tem a fórmula certa, eu acho que é o que está todo mundo procurando. O que o governo do estado vem fazendo, e que eu vejo todos os governos fazendo, é tentando acertar. Ficar sem fazer nada, eu acho que é o grande erro, vem tentando achar meio termo. É importante a gente não ser radical e ponderar todas as situações. Eu frisei muito uma palavra aqui, nós estamos seguindo paralelamente em abrir leitos, em cuidar da saúde, melhorar a qualidade do atendimento e, simultaneamente a isso, não deixar de que a economia caia num buraco que talvez não se reerga mais. Eu acho que o meio termo talvez seja a palavra do momento. Uhum. Qual a sua expectativa para esse final de 2020 e 2021? Eu digo porque no começo da pandemia, do isolamento, enfim, havia muitos memes, inclusive, assim, brincando, do tipo, né, a pessoa comemorando sozinho o Natal, comemorando sozinho o Ano Novo, comemorando sozinho o Carnaval, só que a gente está vendo que isso está se concretizando, né, as coisas estão, eventos já estão sendo cancelados, por exemplo, o Carnaval, aqui um evento religioso, Vinde Verde, já foi cancelado
porque existe toda uma preparação meses antes, né? E isso a gente está vendo nessa área, na cultura, no lazer, né? Enfim, qual a sua expectativa, secretário? Será que isso segue ainda até meados de 2021? Eu acho que todas as previsões que foram feitas, elas foram caindo por terra, das várias maneiras possíveis, né? Eu fico tentando fazer um paralelo com os países onde isso já aconteceu, né? Eu fico tentando tirar um paralelo pela Itália, pela Espanha, por alguns lugares por onde esse vírus já passou. E a gente pode ver que o Brasil é um país tão grande, de dimensões tão continentais, e que os picos vêm acontecendo em lugares distintos, né? Começou no Amazonas, o Amazonas já é um dos melhores estados. O Brasil é grande demais, então a nossa realidade ela tende muito a mudar. Mas eu entendo que nós teremos aí até o final do ano grandes dificuldades em entender, em se adaptar ainda de como será. Não imagino a normalidade voltando, eu não imagino ainda os grandes eventos voltando aí antes do fim do ano. Acho que dificilmente nós teremos aquelas festas de Réveillon, nós teremos aquelas aglomerações. Mas eu, particularmente, eu tenho uma expectativa eu tenho lido muito, eu tento me informar o máximo possível, tento desviar das fake news, assim, tentando buscar informações seguras para tentar até me animar um pouco, mas eu imagino que nós estamos próximos da vacina, eu não imagino a gente passar do começo do ano, janeiro, fevereiro, se Deus quiser, a gente está com essa vacina aí, com uma escala de produção em massa, porque eu acho que a vacina vai ser o grande anteparo para que isso se resolva. Nós não temos nem a certeza de que já pegou não pega de novo. Por exemplo, eu já peguei Covid, tem dias que eu estou mais corajoso, tem dias que eu falo, será que qualquer tosse você já acha que você voltou a ter? Então, eu acho que a gente não tem certeza de nada ainda nisso. Então, quem ficar cravando apostas tende a errar. Então, eu acho que a gente tem, mais do que apostar, nós temos que ter muita atenção na observação do que está acontecendo, muita sensibilidade em entender. Como diria Raul Seixas, não precisamos ter a velha opinião formada sobre tudo. Eu acho que cada dia muda. A gente precisa entender como esse vírus vem se manifestando, como as regiões vêm se relacionando com ele, e esperar que aqui no Mato Grosso, em todo o Brasil, claro, todo mundo, mas que aqui no Mato Grosso o pior já tenha passado, rezo muito para que isso esteja acontecendo. Hoje nós vivemos uma realidade onde nós temos leitos de UTI disponível, se não me engano, 60 leitos de UTI disponível, o Estado, o secretário Gilberto, vem fazendo um trabalho. Eu tive a oportunidade nessa arena de triagem, conviver o dia a dia do Gilberto. O secretário Gilberto é um cara que recebe mais de 100 ligações por hora. Não existe ser humano que consiga dar conta de uma situação dessa. Você vê o cara trabalhar diuturnamente para buscar uma solução, para minimizar os impactos disso na população. Então, não tem uma fórmula, não tem uma resposta, mas eu acho que o governador Mauro Mendes acerta em não ter uma opinião formada, em ouvir os médicos, ouvir a Secretaria de Saúde, ouvir os segmentos e achar meio termo para tentar minimizar os impactos. Uhum. Secretário, para a gente encerrar, a gente tem incentivado as pessoas, né, e os meios de comunicação em geral, a consumirem no comércio local, a buscarem os pequenos, né, a fazerem as suas encomendas, os seus lanches, enfim. Então, assim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, onde consumir, né, onde achar esses artistas, esses músicos, esse pessoal da cultura de Mato Grosso. Tem algum local que está sendo divulgado, como buscar aí, né, de uma certa forma também ajudar nesse sentido, de assistir, tem alguns que fazem, inclusive, campanhas. Deixar uma mensagem aí para a gente encerrar, secretário. Não, eu acho que eu sou artista mato-grossense. As pessoas costumam brincar que santo de casa não faz milagre, assim. Eu me sinto um grande milagre aqui. Eu sempre me senti muito prestigiado pelo público do Mato Grosso, e eu entendo que essa é a característica do mato-grossense, de apoiar seus projetos, de apoiar seus artistas, de ter orgulho da sua cultura, e eu acho que o mato-grossense, nesse momento, não vai se furtar de criar essa relação, de consumir os artistas locais, de consumir o turismo local.
de trabalhar em prol do próximo, do seu vizinho, do seu parente. Todo mundo aqui em Cuiabá tem um parente que é artista, tem um amigo que canta, tem um parente que escreve, que é envolvido com patrimônio histórico. Eu acho que esse é o momento da gente olhar para dentro da gente. Os conceitos que nós tínhamos, eles estão sendo todos repactuados, estão sendo reinventados. As certezas que nós tínhamos sobre uma série de coisas mudaram. Então, esse é o momento para a gente fazer um limão, uma limonada. Vamos trabalhar para a gente entender o que a gente tem de bom aqui. Nós temos artistas em todos os segmentos aqui, capazes de fazer frente a muitos artistas nacionais com grande mídia, que estão em grandes centros. Então, esse é o momento da gente redescobrir a nossa arte, ao redescobrir todos os nossos potenciais aqui do Mato Grosso. Então, fica meu apelo que a população participe. O site da Secretaria está sempre atualizado, com notícias, com informações, com buscas, o Instagram, o Facebook da Secretaria, e tem sempre um canal aberto para as pessoas que quiserem tirar dúvidas, buscar informações e a gente tentar essa aproximação entre os artistas e a população. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Esperamos que tudo passe logo, né? Por enquanto, a gente vai se cuidando. Obrigada, secretário. Tamo junto, Lídice. Um prazer falar contigo, Romilson, a toda a equipe aí do RD News. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de sempre. Estou sempre à disposição. Eu vou incomodar vocês aí quando tiver novidades aí sobre a cultura, sobre o esporte, para que a gente retome o mais rápido possível as atividades de forma normal. Tá ótimo. Então, até a próxima, né? Tchau. Uhum.